Da metade do ano para cá, mais precisamente, e de agosto para cá, Deus começou a falar muito ao meu coração a respeito de um novo tempo, de uma nova estação. E todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de pregar aqui na igreja, eu tenho falado a respeito de um novo tempo e uma nova estação. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, meus irmãos. Nossa igreja é uma igreja abençoada por Deus. Ao longo dessa história da nossa igreja, desde a fundação até hoje, Deus tem abençoado a nossa igreja. Não somos uma igreja perfeita, não somos uma igreja modelo, mas somos uma igreja que busca o Senhor de verdade. Somos uma igreja cujo o cabeça é Jesus Cristo. Somos uma igreja cujo Espírito Santo de Deus tem nos guiado até aqui. E é lindo ver o que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Eu me lembro que em agosto, de agosto para cá, como eu falei, Deus tem colocado que seria um novo tempo, uma nova estação. E eu tive a oportunidade, o pastor Stanley me convidou para falar na escola bíblica, por 2 aulas, e o tema era avivamento. E eu lembro que foi uma aula especial. A Cris estava lá, né, Cris? Nesse dia, a Marlene estava lá também. Foi uma aula especial. Não porque eu estava ministrando, longe disso, mas porque o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações naquele dia, a respeito de avivamento. E o que eu achei lindo é que Deus falou muito comigo a respeito disso, que seria um tempo, uma estação de avivamento. E quando eu saí da escola bíblica, nós viemos para o culto, a pastora Meire falou naquele dia, e ela falou exatamente a mesma coisa, sobre avivamento, até os mesmos textos, e a gente não conversou nada a respeito. Por isso eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele age no meio da nossa igreja. E ele está nos levando para um novo tempo, uma nova estação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se você pegar as pregações, as últimas pregações, você vai ver que muitos dos pastores da nossa igreja que pregaram aqui, e pastores de fora da nossa igreja que pregaram aqui, falaram a mesma coisa. Um novo tempo, uma nova estação. Por isso, meu irmão e minha irmã, se preparem, porque nós estamos vivendo esse novo tempo, essa nova estação. Mas o que Deus tem falado comigo é que esse novo tempo, essa nova estação, é algo diferente. Não é algo relacionado a esse mundo físico que nós vivemos. Não é um novo tempo, uma nova estação, cujo Deus vai te dar prosperidade, Deus vai fazer você crescer, vai conquistar. Pode vir isso, glória a Deus se vier isso. Não tem problema nenhum, não há nada de errado nisso. Amém? Isso é bênção. Mas o que Deus tem me mostrado é que esse novo tempo, essa nova estação, esse avivamento, está muito mais relacionado com as coisas do mundo espiritual. Porque, irmãos, as coisas desse mundo, elas ficam nesse mundo. As coisas desse mundo, elas perdem o valor. Logo, logo elas perdem o valor. Você lembra do primeiro carro que você comprou? Você lembra como é que foi? Quem já teve a experiência de comprar um carro? Você lembra o seu primeiro carro? O quanto você trabalhou, o quanto você se esforçou, o quanto você se dedicou para comprar aquele carro? Eu lembro do meu golzinho, vinho, não tinha ar, não tinha direção, 1000, meu golzinho, mas eu cuidava com tanto carinho daquele gol, eu lavava ele todo final de semana, e tinha uma Bíblia para pagar, fiquei um tempão pagando aquele carro, e eu cuidava daquele carro. Quanto valor eu dei para aquele carro? Um Gol 97. Hoje, se eu for procurar esse Gol, provavelmente ele deve estar num ferro velho.
perdeu o valor. Aquilo que eu me esforcei tanto, que eu me dediquei tanto, perdeu o valor. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que falava da mansão da Hebe, que estão leiloando. E lá tinham as fotos de como está a mansão que ela morou. Totalmente destruído, irmãos. Com vazamento, com infiltração. Um lugar que foi palco de grandes festas, que recebeu celebridades, hoje perdeu o valor, porque as coisas desse mundo se perdem. As coisas desse mundo deixam de ter valor. Mas as coisas do reino de Deus, essas não se perdem. As coisas do reino de Deus, vale a pena investir. Vale a pena investir, porque isso é para a eternidade. Por isso, nesse novo tempo, nessa nova estação, irmãos, o que Deus está nos chamando a atenção é para não gastarmos nosso tempo, não gastarmos nossos esforços nas coisas desse mundo, mas dedicarmos nossos esforços, nossas atenções nas coisas do reino de Deus. Não que você vai deixar de lado o seu trabalho, a sua casa, as suas coisas, não é nada disso, mas é que nós precisamos inverter alguns valores, e para esse novo tempo, essa nova estação, o que Deus colocou para falar nessa última terça-feira, nessa última conexão família do ano de 2024, é o que estamos construindo para as próximas gerações. O que nós estamos construindo para as próximas gerações. E aqui eu não quero falar simplesmente a pais, a avós. Eu quero falar para todos, porque essa responsabilidade está na mão de todos aqui. Todos aqui que eu estou vendo têm a responsabilidade. Estou vendo aqui a Marlene. Marlene, o quanto ela investiu nas próximas gerações. Está aqui minha esposa. É fruto disso. Quanto legado você deixou na vida dela, Marlene? E assim como na vida dela, quanto legado na vida da Cris, quanto legado você deixou na vida de muitos que passaram na sua mão. E não são filhos, mas ela deixou um legado. Irmãos, nós precisamos construir algo para as próximas gerações. Estou vendo aqui a Adriana, o Dani, são bênçãos, estão sendo bênçãos na vida dos meus filhos, deixando legado na vida dos meus filhos e assim na vida dos nossos filhos. Isso não é simplesmente papel de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, é papel de todos nós. Conexão Família vem com uma visão, com um propósito, nasceu com um propósito, de criarmos famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Jesus. Esse é o objetivo do Conexão Família. Sabe quando na Bíblia nós temos a história de um homem chamado Noé, vocês conhecem a história dele. Noé viveu num tempo difícil, num tempo duro, um tempo onde as coisas estavam tudo pervertidas, os valores tinham se acabado. Alguma semelhança? Alguma semelhança com os dias de hoje? Noé viveu num tempo muito difícil, a ponto de Deus olhar para a terra e falar assim: eu me arrependo do que eu fiz. E olha que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Mas a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E falou: vou destruir tudo. Tamanha era a corrupção da humanidade. Alguma semelhança com os dias de hoje? Mas a palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e ele viu em Noé um homem justo e bom. Um homem justo e bom, que se diferenciava daquela geração. E por causa de Noé, hoje nós estamos aqui. Porque Deus não acabou com a humanidade. Por causa de um homem justo e bom, Deus não acabou com a humanidade.
E sabe, irmãos, Deus é Deus. Deus é o dono da vida. E eu fico imaginando que Deus poderia ter chegado naquela época e feito assim, bastasse um estalar de dedos. Toda aquela humanidade morreria e sobraria apenas Noé. Mas o que Deus falou? Noé, construa uma arca. Construa uma arca. Vai entrar você, vai entrar sua família, vai entrar todos os animais. E em ti será preservada a terra. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E sabe o que Deus espera de nós? Sabe o que Deus está procurando? Homens e mulheres justos e bons nesses tempos. Que vão construir famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Jesus. É isso que Deus está esperando de mim e de você. E sabe, muitas vezes, agora eu quero falar aqui aos pais e às avós, muitas vezes nós como pais e avós, queremos o melhor para os nossos filhos, o melhor para os nossos netos. Quando eu olho para a vida dos meus filhos, muito do que eu passei, eles não estão passando. Muitas das minhas lutas, eles não estão passando. Às vezes a gente brinca, a gente fala lá em casa, na minha época era diferente. Na minha época, com 12, 14 anos, o mundo era totalmente diferente. Eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, morava em São Paulo. Meu pai era pastor de uma igreja lá, e nós morávamos a 20 minutos da igreja, durante o domingo, 1h30 durante a semana. Esse é São Paulo, né? E eu lembro que se eu queria ir para a igreja, se eu queria jogar bola de sexta-feira à noite com os meus amigos na igreja, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar metrô com 13, 14 anos. E terminava 10 horas da noite o jogo, e eu pegava ônibus e metrô para voltar para casa, com 13, 14 anos. Hoje minha filha tem 14 anos, quando ela precisa vir para a igreja, que está a 10 minutos daqui, ela tem motorista, eu e minha esposa. Vem de carro, com ar-condicionado. E quando ela termina a atividade dela aqui na igreja, ela liga, pai, vem me buscar. Dá 5 minutos, ela vai, pai, está chegando. É diferente. É diferente. As lutas que eu e você passamos, porque eu sei que muitos aqui também, a vida não foi fácil. Os nossos filhos não vão ter que passar, não vão ter que lutar. Porque nós trabalhamos arduamente para dar o melhor para eles. Nós trabalhamos muito para dar a melhor educação, para deixar algo para eles, para deixar uma empresa para eles prontinha. Aquilo que você lutou tanto para empreender, você dá de mão beijada para o seu filho. É normal, é natural. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, nessa noite, é que o que você tem buscado deixar para o seu filho? Porque existe uma diferença entre herança e legado. Muitas vezes a gente se esforça para deixar uma herança, e herança é bom para caramba. E a palavra de Deus diz que o homem deve deixar herança para os seus filhos. O homem deve cuidar dos seus filhos. A gente deve trabalhar sim, para deixar e dar o melhor. Mas melhor do que a herança, é o legado que você deixa para o seu filho. Para sua filha. Qual que é a diferença, pastor? Herança é aquilo que eu deixo para o meu filho. Se hoje eu morrer, eu vou deixar para minha esposa, para os meus filhos, o meu apartamento, a minha casa. Isso é herança que eu estou deixando para eles. Mas legado é o que eu deixo no meu filho. O que eu deixo na minha filha. E esse legado ninguém tira. Esse legado ninguém muda. A herança eles podem, como o filho pródigo, torrar, acabar com tudo. Mas o legado de bênção, ninguém pode tirar. Por isso hoje Deus nos chama a atenção para deixarmos um legado para os nossos filhos. O tempo todo nós estamos transferindo algo
para as próximas gerações. Como eu citei o caso da Marlene, não é simplesmente para pais e filhos, mas eu posso deixar um legado para meus sobrinhos, eu posso deixar um legado para os membros da igreja, eu posso deixar um legado na sua vida. O dia que você morrer, se você for uma pessoa boa, muita gente vai chegar no seu velório e vai falar assim: fulano foi isso, fulano foi aquilo, nossa, ele me fez um bem tão grande. São legados. Quantas vezes eu chego em lugares de pessoas que conheceram meu avô e falam: você é neto do pastor João? Caramba, seu avô foi isso, foi aquilo outro. É um legado que ele deixou. Mas nós também podemos deixar um legado ruim. O tempo todo nós estamos transferindo algo para as próximas gerações. Seja ela boa, seja ela ruim. Eu posso deixar legado de bênção ou legado de maldição. Se eu sou uma pessoa má, uma pessoa que não tem o temor do Senhor, uma pessoa que não busca ter a obediência à palavra de Deus, se eu sou um marido, e não sou esse marido, amém, irmãos? Não sou esse marido, mas se eu sou um marido que trai a minha esposa, que chega em casa e espanca os meus filhos, se eu chego em casa embriagado, brigando e causando confusão com todo mundo, eu estou deixando um legado. E esse legado não é bom. Mas se eu sou um pai amoroso, um marido que ama a minha esposa, um marido que cuida da minha esposa, eu também estou deixando um legado para as próximas gerações. Como construir então um legado de bênção para as próximas gerações? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como construir um legado de bênção na vida dos meus filhos, na vida dos pré-teens, na vida do semente ágape, na vida das crianças que estão chegando, na vida dos jovens, porque mesmo sendo jovem, nós podemos deixar legado. Essa semana passada eu estava conversando com um jovem, um rapaz que eu admiro demais, demais, um rapaz que eu vejo ele, um coração segundo o coração de Deus, e ele está namorando, e no namoro estava tendo alguns conflitos, algumas faltas de alinhamento, e como foi boa aquela conversa, porque eu pude chegar para ele e falar: quais são as referências que você tem de casamento? E por um momento ele parou, arregalou o olho, ele começou a chorar. Ele falou: as referências são péssimas. Meu avô tinha um relacionamento péssimo com a minha avó. São casados até hoje, mas o relacionamento era ruim. Meu pai abandonou minha mãe. Houve uma briga, uma discussão, que ele brigou pelo direito de a guarda nossa. Um dia eu estava em casa, parou a viatura, eu fui de viatura para a casa do meu pai, porque veio um mandado do juiz tirando a guarda da minha mãe. E eu e meu irmão fomos de viatura. Essa é a referência que eu tenho. Da outra parte, a jovem nasceu num lar cristão, num lar onde sempre houve amor, num lar onde sempre houve muito afeto, e os dois estavam se desentendendo, porque o que ela esperava dele, ele não tinha para dar. Por que não? Porque ele não tinha referência. Ele amava ela, ama ela, respeita ela, um jovem de um coração precioso, mas ele não conseguia demonstrar aquele amor. Por quê? Porque ele não teve referências. Estão entendendo aqui, irmãos? O legado? Estão entendendo a questão do legado? E o que eu falei para aquele jovem, eu falei assim: calma,
Não tem nada perdido. O que você precisa agora são novas referências. Comece a observar casais que vão servir de referência para você. Aquilo foi como se abrisse a visão daquele jovem. Ele saiu daquela conversa, ele falou, agora eu entendi. E aí passou 2 semanas, eu cheguei para aquela jovem que estava sofrendo, porque não recebia carinho, afeto, eu falei, e aí, como é que está? Ela com um sorriso daqui a aqui, fez assim, ó. Foi maravilhoso. Por quê? Porque agora ele começa a ter novas referências. Irmãos, nós precisamos ser referências para as próximas gerações. Nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Agora presta atenção, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Posso trazer para os nossos dias de hoje? Amém? Essa é a lei, são os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, Igreja Batista Ágape de Campinas, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês cumpram neste novo tempo, nesta nova estação que nós estamos entrando. Desse modo, vocês, seus filhos, nossos filhos, nossos netos, temerão ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? O seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Mandamento com promessa. Ouça e obedeça a Igreja Batista Ágape de Campinas, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso nessa terra. Você vai abençoar Campinas, você vai abençoar São Paulo, você vai abençoar o mundo, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aleluia! Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Vamos ensinar para os nossos filhos, de dia, de noite, nas nossas mesas, indo para a escola, voltando da escola, no final de semana, no momento de diversão, em todos os momentos, vamos ensinar aos nossos filhos, porque isso vai passar de geração em geração. Essa é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Portanto, então, se nós queremos construir um legado, aqui está o primeiro mandamento, a primeira coisa mais importante para nós criarmos esse legado: amar a Deus. Marcos capítulo 12, de 29 a 30, Jesus disse assim, um dos mestres perguntou a Jesus, qual é o
o maior mandamento? E Jesus respondeu assim: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Lá atrás, Deus já tinha falado àquele povo. Jesus agora diz, e agora o Senhor está falando à nossa igreja, Igreja Batista Ágape de Campinas: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Mas entenda uma coisa: nossos filhos, nossos netos, não vão amar a Deus simplesmente porque nós falamos que eles devem amar a Deus. Não tem como eu amar a Deus, não tem como eu amar alguém se eu não conheço esse alguém. Temos algum visitante aqui nessa noite? Algum visitante? Ali, como é que é o seu nome, meu irmão? Josué. Josué. Tem como eu falar que eu amo Josué? Isso é verdade? Eu posso até falar: Josué, você é muito bem-vindo no nosso meio. Você é querido, você pode voltar mais vezes. Todas as vezes que você estiver por aqui, você vai ser sempre muito bem recebido. Mas eu não conheço o Josué. Eu não sei quem é o Josué. Eu não posso dizer que eu amo o Josué se eu não conheço ele. Agora, se o Josué começar a vir, e a gente começa a conhecer o Josué, e o Josué começa a compartilhar de momentos aqui conosco, e a gente começa a conhecer quem é o Josué, qual é a sua história, o que ele faz, nós podemos começar a conhecer de fato quem é o Josué, e assim fica mais fácil eu amar o Josué. Faz sentido sim ou não, queridos? O que eu estou querendo dizer aqui com isso? Nossos filhos não vão amar a Deus se Deus não estiver presente na nossa casa. Nossos filhos não vão amar a Deus se Deus não estiver presente na nossa vida. Nossos filhos não vão amar a Deus se eles não conhecerem quem é Deus. E Deus não é um Deus, simplesmente o Deus da Bíblia. Deus não é um Deus da história. Deus não é um Deus que está lá distante. Deus é um Deus Pai, um Pai de relacionamento. Portanto, se nossos filhos vão querer amar a Deus, nós precisamos amar a Deus. Eles precisam ver em nossas vidas, como pais, como os avós, como tios, como líderes espirituais, pessoas que amam a Deus. Amam a Deus de verdade. Sabe qual é a melhor forma de você amar a Deus? Semeando o bem na vida dos outros. Semeia bem. Semeie o bem na vida dos outros. E você vai estar demonstrando o amor de Deus pela vida dos outros. Sabe, quando a gente ama as pessoas, que esse é o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama as pessoas, isso abre portas. Existem portas que foram abertas na minha vida, porque meus pais semearam bem na vida das outras pessoas. Eu já sentei em lugares que eu nunca sentaria por mim mesmo, mas por eu ser filho do pastor Olney, as pessoas falam: você é filho do pastor Olney? O pastor Olney foi uma bênção na minha vida, e ele fez isso. Fala, o que você precisa? É assim ou não é? Quando nós semeamos o bem, quando nós semeamos amor na vida das pessoas, as portas se abrem. E Deus pode nos abençoar. Gálatas 6, 7, 10, diz exatamente isso. Tudo que nós semeamos, isso também nós colhemos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, porque essa é a forma de a gente demonstrar o amor de Deus para as pessoas, para os outros. Segundo ponto, obedecer a Deus. João 14, 23 a 24 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada.
aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Queridos, se nós queremos ter filhos, netos, se nós queremos que a próxima geração seja uma geração obediente a Deus, nós precisamos ser obedientes a Deus. A próxima geração não vai fazer aquilo que a gente fala, a próxima geração vai fazer aquilo que a gente vive. Se Jesus está presente nos almoços de família, se Jesus está presente nos jantares de família, se Jesus está presente no dia a dia, na sua vida, na sua casa, se você é uma pessoa que tem sido obediente à palavra de Deus, e eles têm visto isso na sua vida, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão repetir isso. O problema é que muitas vezes a gente fala, mas age de completamente diferente. É fácil falar, mas o difícil é viver. Terceiro ponto, confiar em Deus. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, quando nós falamos de legado, nós falamos de vida. Eu posso dizer que eu amo a Deus, eu posso dizer que eu obedeço a palavra de Deus, eu posso dizer que eu confio em Deus, porque um dia houveram pessoas na minha vida que me deixaram um legado. Quando eu olho para os meus antepassados, na vida dos meus avós, eu vi a presença de Deus. Quando a gente tinha as nossas reuniões de família, ali Deus estava presente, ali Deus habitava. Nossas reuniões sempre acabavam com culto, sempre acabavam com louvor, e foi assim que os nossos avós passaram o legado aos meus pais e aos meus tios, e assim, meus pais, meus tios deixaram um legado para a nossa geração também. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Aonde que eu aprendi a confiar em Deus? Não foi pela minha própria experiência, mas foi vendo que meus avós confiaram em Deus nos momentos mais difíceis da vida deles. Foi vendo meus pais lutando as guerras deles de joelhos, muitas vezes na madrugada. Quantas madrugadas eu levantei e eu via a fresta da porta dos meus pais acesa, e eu sabia que eles estavam ali orando, falando com Deus. Eu me lembro, eu era adolescente, minha avó passou por uma cirurgia do coração, e eu estava lá naquele dia, eu estava lá naquele hospital, e nós estávamos aguardando o final daquela cirurgia para ir para uma churrascaria. Lembra, tia? E a cirurgia não acabava. A cirurgia não acabava. A cirurgia estava demorando. E não acabava nunca. Mas eu me lembro que uma hora eu saí para ir tomar uma água. Nós estávamos numa sala de espera, estava meu avô, meu pai, estava a tia Meire, tia Nancy, minha mãe. Nós estávamos todos ali. Daqui a pouco elas começaram a sair. E eu fui sair para beber água. Quando eu saí, eu vi as três desesperadas, porque alguma coisa errada estava acontecendo ali dentro daquela cirurgia. Mas naquele momento de desespero, eu vi minhas tias, minha mãe, numa salinha, de joelhos, orando e clamando a Deus. Orando e clamando a Deus: Senhor, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Naquele momento de dor e de desespero, eu vi aquelas três mulheres clamando pelo nome do Senhor. E eu também vi
O médico vê saindo daquela sala e falando: eu não sei o que aconteceu. Ela estava praticamente morta. Chegou a 0 a pressão dela. A gente achou que ia perder, mas de repente veio vida. Ela saiu daquele hospital sem nenhuma sequela. E ela para todo mundo falava: eu recebi um novo coração do Pai. Não é de uma pregação, mas é de vida. Eu vi o medo no coração, passando pelos nossos corações. Eu vi a angústia, eu vi o desespero, de saber que a minha avó estava lá dentro morrendo. Mas eu vi 3 mulheres de Deus se curvando e clamando pelo nome do Senhor, e Deus deu vida. Aquilo nunca mais sai da minha mente. Eu era jovem, eu era um adolescente, mas ali eu entendi a importância de confiar em Deus. Então, entendendo o que é um legado, legado não é uma pregação que a gente faz. Legado não é uma mensagem que eu vou chegar e fazer para os meus filhos em casa. Legado é o que eles vão ver na prática acontecendo. Porque nós não estamos falando de um Deus morto, nós estamos falando de um Deus vivo, que atua hoje, que faz ainda hoje, que é presente na nossa vida. E quando ele vê que os seus pais, os seus tios, aquelas pessoas a quem ele admira, confiam no Senhor, ele vai confiar em Deus também. 4º ensinamento, para nós construirmos, deixar um legado para as próximas gerações, construindo uma família forte, unida e pronta para a volta de Jesus. Queridos, família é projeto de Deus. Hoje o mundo tem tentado desvirtuar isso. Hoje, nas escolas dos nossos filhos, graças a Deus dos meus filhos não, porque eles estão na Ágape. E ali na Ágape, Deus separou essa escola para levar princípios da palavra de Deus. Mas outras escolas estão trazendo ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, totalmente contrários. Ensinamentos e ideologias que vêm para destruir a família. Irmãos, alô, vocês estão comigo? Dizem um glória a Deus. Fala um mais alto aí para acordar. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações de que família é projeto de Deus. Que família não se abandona. Família não se deixa para trás. Família é para toda a vida. Existem pratos na nossa vida que podem cair. Às vezes na nossa vida é como se fosse isso aí, né? Como se fosse aquele homem equilibrando os pratos, né? É trabalho, é casa, é ministério, é isso, é aquilo. A gente fica equilibrando pratos. Existem pratos que podem cair na sua vida, mas existem pratos que não podem cair. Existem pratos que são vagabundos. Pratos da 25 de março, que se quebrar, você vai lá e compra outro. Mas existem pratos que são de porcelana. Raros, únicos, que esses pratos não podem cair. O problema é que muitas vezes a gente dá tanto valor para os pratos vagabundos e esquece de dar valor para os pratos de porcelana. Ah, pastor, imagina, eu não faço isso. Irmãos, eu participei de um evento que falou muito ao meu coração. Algumas semanas atrás, eu tive a experiência de ir para aqueles legendários. E todo homem deveria ir. Viu? Todo homem deveria passar por essa experiência. E lá, Deus falou muito comigo. Um dos ensinamentos é que família não abandona a família. E sabe, quando eu ouvi aquele ensinamento, eu falei assim, tinha um homem que estava no meu grupo, que depois nós fizemos amizade, e ele estava decidido a largar a família dele, decidido. Mas ele chegou e, depois de passar por essa experiência, Deus falou profundamente ao coração dele,
E ele voltou decidido a restaurar a família dele. E enquanto ele falava, dava o testemunho ali, eu falava, glória a Deus, uau, que coisa linda. Mas aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Família não abandona família. Falei, eu sei, Senhor. Já passei por uns perrengues aí. Olha, já até balançou. Mas não abandonei não. Está aqui meu amor. E vamos juntos até o final. Mas o Senhor falou assim, você pode não abandonar fisicamente, mas quantas vezes você já abandonou emocionalmente? Quantas vezes você já deixou sua família para trás emocionalmente? Como assim, Senhor? Fala mais. Lembra aquele dia que você chegou cansado do trabalho e sua esposa estava estressada, estava cansada e ela queria só um tempo para desabafar, mas você estava tão cansado que você só queria ficar no celular. Você abandonou a sua esposa. Lembra aquele dia que a sua filha estava com medo da apresentação dela, do concerto que ela ia fazer? E você até foi lá, tentou falar algumas palavras de motivação para ela, mas chegou uma hora que você perdeu a paciência e falou assim, filha, tá bom, de tudo que eu tinha para falar, eu já falei. E você virou as costas. Naquele momento, a sua filha só queria um abraço. Sua filha não queria palavras de motivação. Sua filha não queria palavras de força. Sua filha só queria um abraço. E uma palavra sua, filha, descansa, vai dar tudo certo. Muitas vezes a gente abandona, sim, nossa família. E sabe o que é interessante, irmãos? Que muitas vezes a gente dá o mais valioso para as outras pessoas. Basta um irmão da igreja, um amigo, te ligar, falar assim, eu preciso da sua ajuda, por favor, pelo amor de Deus, vem aqui. Você vai. Você passa horas ouvindo aquela pessoa. Você passa horas ali, você ora por aquela pessoa. Você levanta de madrugada para orar por aquela pessoa. Mas às vezes, as pessoas que a gente mais ama estão gritando ao nosso lado. E a gente não tem paciência para ouvi-las. A gente não tem paciência para dar atenção. Pratos que estão caindo. Pratos que estão caindo. Queridos, entendam uma coisa. Seu primeiro ministério é a sua família. Eu sou pastor. Amo vocês. O dia que vocês precisarem, vocês podem me ligar, podem me procurar. Mas a minha família é o meu primeiro ministério. Família não se abandona. Família a gente não deixa para trás. Sabe, irmãos, eu lembro, certa ocasião, sou filho de pastor, e teve um dia que eu briguei com meu irmão. Quebramos o pau. Sabe aquela idade que a gente começa a se estranhar? Eu tinha 6 anos de diferença para ele. E a gente quebrou o pau. O pau torou em casa. E aí meu pai chegou e ele estava aquela confusão, aquela briga, aquele ambiente ruim. E eu lembro até hoje, irmãos. Meu pai, ele era pastor de uma igreja muito tradicional em São Paulo. Então, meu pai vivia de terno. Todos os dias meu pai estava de terno. Até quando ia jogar bola, meu pai estava de terno. Foi raro às vezes que eu vi lá em São Paulo meu pai de bermuda. Porque meu pai trabalhava muito. E eu lembro que meu pai estava de terno, ele tinha que sair para uma visita. E quando ele viu aquela confusão, ele sentou na mesa, ele sentou na cabeceira da mesa, colocou meu irmão de um lado, eu do outro, e ele ficou como um juiz ali. E ele quis entender a situação, e ele virou e falou assim, agora vocês vão ter que pedir perdão um para o outro. Aí meu irmão virou e falou assim, me perdoa. Aí ele falou, Estevão,
Falei, eu não perdoo. Estevão, perdoa o seu irmão. Não perdoa, pai. Estevão, perdoa o seu irmão. Não perdoa. E eu lembro que ele estava de terno. E ele fez isso aqui, ele abriu, tirou a gravata, abriu a camisa. Ele falou assim, meu filho, eu tenho uma visita, eu tenho horário para ir fazer uma visita. Eu não saio daqui se você não perdoar o seu irmão. Falei assim, pai, então o senhor vai perder sua visita, mas eu não vou perdoar meu irmão. Ele não brigou comigo, ele não me deu um esculacho, ele simplesmente fez isso aqui, cruzou os braços, se apoiou na cadeira e ficou calado, me olhando. E eu olhava para ele, e o tempo passava, e eu olhava para ele, e o tempo passava. Falei, pai, o senhor vai perder sua visita. E ele falou assim, eu posso perder a visita, mas eu não vou sair para arrumar a casa dos outros, enquanto a minha casa não estiver arrumada. Eu só vou consertar a casa dos outros, a hora que a minha casa estiver consertada. Ali eu entendi que família a gente não deixa para trás. Ali eu entendi que antes de ministério vem a nossa casa. Antes de qualquer coisa, a prioridade é a nossa família. Esse legado ficou comigo. Por isso hoje eu valorizo a minha família. Por isso hoje eu valorizo o tempo de qualidade em família. Por isso hoje eu valorizo o tempo de estar juntos. Porque um dia alguém me ensinou o que é a importância de uma família. Irmãos, vocês estão entendendo o que é um legado? A palavra de Deus diz que é melhor estar em dois do que um. Ergue. Nos maiores desafios que eu tive esse ano, quem me levantou foi a minha família. Muitos momentos, teve momentos difíceis de medo, de angústia, de ansiedade, mas quem estava lá? A minha família. Houve momentos desafios que eu olhava para frente e falava assim, eu vou desistir. Mas eu olhava para trás e eu via essa mulher linda, de verde, falando assim, vai não, vai nada, continua. Muitas vezes ela estava fraca, pensando em desistir, eu falei, vai não, continua. Teve momentos que nós dois estávamos fracos, e a minha filha falava, ei, não é assim. Quanta imaturidade. Você ouviu? Imagina ouvir isso da sua filha. Quanta imaturidade. Isso é família. Isso é família. Família é a coisa mais importante. E nós precisamos deixar para as próximas gerações que família não abandona a família. Família não abandona a família. Mas talvez você esteja assim, falando assim, pastor, muito legal, mas você teve referências. Você teve uma família que foi referência na sua vida. Você teve um pai, uma mãe que te deixaram um legado. Mas a minha história é diferente. O legado que eu recebi dos meus pais foi algo ruim. O legado que eu recebi dos meus pais sobre casamento foi destruição. O legado que eu recebi dos meus pais sobre família era um negócio totalmente destruído. O legado que eu recebi do meu pai, da minha mãe, de honestidade, de trabalho, foi algo totalmente corrompido. Meus pais não amavam a Deus, meus pais não são convertidos, meus pais não são tementes a Deus. O legado que eu recebi foi diferente. Queridos, Salmo 78, 1-8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Ei, o próprio Deus vai te instruir o que você precisa fazer.
O próprio Deus será uma nova referência na sua vida. E o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, isso aqui é lá do passado, não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Presta atenção, eles não serão como os seus antepassados. Vou repetir. Se você receber um legado de maldição, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: seus filhos, seus netos, aqueles a quem você tem influência, não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Ei, a partir de você pode se iniciar um novo legado. A partir da sua vida, lavado e remido pelo sangue de Jesus, transformado pelo sangue de Jesus, pode haver uma nova história, um novo legado ser construído. O que você precisa, talvez, seja de famílias, mas não é a sua família que não deixou um legado, a família de Deus. Ei, vamos juntos? Vamos juntos, como irmãos, um levantando os outros. Por isso a importância de você estar conectado à Conexão Família. Por isso é importante você estar conectado aos fortes, às escolhidas, para que ali você tenha referências, novas referências, para construir uma nova história na sua vida. Porque se você for uma pessoa que tem o amor do Senhor, temente a Deus, obediente à sua palavra, fiel a Deus, você e a próxima geração serão restauradas, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas eu gostaria que você ficasse em pé agora. Todos vocês ficassem em pé. E que você colocasse a mão no seu coração. A partir de você, uma nova geração, um novo legado, uma nova história. A partir de você, uma nova história, um novo legado. Amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que tem promessas para nós. E agora, meu Pai, eu me coloco aqui juntamente com cada irmão que está aqui. Pai, que todos nós possamos ser vistos por Ti nessa geração corrompida e dura, homens e mulheres justos e fiéis a Ti, homens e mulheres justos e bons, homens e mulheres que fazem a diferença nessa geração. Mas Pai, nós não estamos falando apenas dessa geração, mas que nós possamos ter a sabedoria vinda do céu, Senhor, para deixar um legado para as próximas gerações. Que o legado que vamos transferir para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para cada vida, Senhor, para cada criança, para cada bebê, criança, pretins, adolescentes, jovens dessa igreja, que nós possamos ser referência, Senhor, referência santa, referência de santidade, referência, Senhor, de amor e temor a Ti, referência de obediência a Ti, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, cria em nós coração puro, espírito estável, Senhor.
Pai, cria em nós, Senhor, para que nós possamos deixar um legado para as próximas gerações. Pai, eu quero profetizar que todas as crianças, todos os pretins, adolescentes, jovens dessa igreja, Senhor, serão filhos teus, andarão contigo, serão reconhecidos nessa terra como homens e mulheres segundo o teu coração, que eles vão fazer a diferença nessa sociedade, que nenhum deles vai se perder. Pai, aqueles que por um acaso nesse momento estão passando por momentos de dúvida, passando por momentos de distanciamento de Ti, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que eles tenham uma experiência contigo. Abre os ouvidos deles, para que eles possam ouvir a Tua voz. Abre os ouvidos e os olhos dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor, para que eles possam Te conhecer, para que eles possam viver a Ti, Senhor, para que eles não simplesmente Te ouçam, mas para que eles possam viver a Ti, Senhor. Pai, nós profetizamos bênção, nós profetizamos que cada um de nós, aqui, e representando todas as famílias da nossa igreja, seremos famílias fortes, unidas, e estaremos prontos para a volta de Jesus. Pai, cria em nós um coração segundo o teu coração, Senhor. Coloca em nós sede da tua palavra. Coloca em nós, Senhor, sede de ti, Senhor. Pai, que todos os dias possamos nos relacionar contigo. Que o Senhor seja sempre presente na nossa casa. Que nossos filhos, netos, sobrinhos, possam ver Jesus na nossa casa. Possam aprender a confiar em Ti. Essa é a nossa oração. Pai, obrigado por esse ano que o Senhor nos deu. E nós Te pedimos pelo próximo ano que virá. Pai, que seja um ano de novo tempo, uma nova estação. Que seja, Senhor, um tempo de avivamento nas nossas vidas. Seja um tempo de avivamento nas nossas casas. Seja um tempo onde a Tua presença seja abundante nas nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.